Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Milena Rodrigues. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês estiverem gostando, curtam, comentem, compartilhem. Se tiver alguma história de dor e ou superação e quiser me contar, deixe a sua história no e-mail abaixo na descrição. Bom, hoje eu vou falar de um assunto sério, que é a depressão. Muita gente hoje em dia tem depressão. A depressão, ela não vem só do transtorno depressivo, baseado na neurose. Muitas vezes tem relação com a infância, com acontecimentos na infância, com os registros recalcados, com registros arcaicos, é, com acontecimentos que ocorreram ali na primeira infância, durante as fases de desenvolvimento. E pode ter também a depressão pode vir também da falta da comunicação, da deficiência da comunicação entre os neurotransmissores também, tá? Falta de vitamina, falta dos hormônios ou mesmo da comunicação neural, por exemplo, serotonina, da noradrenalina, às vezes falta lítio, essa parte química. Quem pode fazer essa avaliação é apenas um psiquiatra, tá? Em relação à neuroquímica, né? A disfunção neuroquímica que causa sim a depressão. Entretanto, quando a gente fala de transtorno depressivo, aí já entra no campo da mente, do vazio existencial, do vazio, da falta de algo. Quando a gente vai analisar a infância, talvez essa pessoa que possua o transtorno depressivo, que não tem a ver com a neuroquímica, mas sim com repressões, com excesso de repressão, a gente analisa que essa criança, por excesso de repressão do pai ou da mãe, ou de tentar se encaixar onde ela não se encaixaria e ir perdendo a sua essência, pode ocorrer o transtorno depressivo, pode ocorrer dessa pessoa viver em depressão. A depressão começa na infância e ela se estende para a fase adulta. Como eu costumo falar, quando a gente analisa o sujeito do inconsciente ou o paciente, a gente está analisando o inconsciente, o que foi que causou os primeiros registros que está ocasionando essa depressão nos dias de hoje. Por quê? Tudo que aconteceu lá na infância e está registrado, recalcado, guardado na mente inconsciente, é o que move você nos dias de hoje, é o que move você na atualidade e ao longo da vida. Caso você não se observe ou não faça uma terapia adequada para entender quais são esses registros, quais foram os acontecimentos lá da sua infância que te causaram esse vazio, que te levou a ter tantas repressões, que você recalcou o sentimento, a pulsão, o desejo pela vida, de fazer, de olhar para si, ir em busca dos seus sonhos. Porque nada mais a depressão é do que o vazio existencial, do que o vazio da sua essência, o que você nasceu para ser, o que você veio no mundo para fazer. Nós já temos dentro da gente algo inato, um desejo inato. E às vezes, por conta da família, ser e pensar diferente daquela criança, da pessoa ou de você, né, você que está assistindo, ocorre desse pai, dessa mãe ou desses cuidadores reprimirem, limitarem você, por exemplo. O pai ou a mãe são muito religiosos e você já não acredita em religião. De repente você não quer fazer parte do sistema religioso, mas seu pai e a sua mãe, por crenças deles, que também podem ter vindo de antepassados, eles incutem em você essa necessidade de procurar, de se buscar uma religião. Porém, às vezes bate dentro de você como que eu posso falar assim? Você não tem esse desejo de fazer parte de uma religião. Às vezes você até acredita em Deus, em um pai, em um criador, mas não tem essa necessidade de fazer parte de uma religião. Porém, você é uma criança e seus pais, eles dominam sobre você de certa forma, e você, por respeito ao seu pai e sua mãe, você os obedece, por amor, né? Por amor, por aprovação,
enfim, né, entre outras questões ali. Então você entende que aquilo é importante, porque é importante para o seu pai e para sua mãe. Então você acaba fazendo parte, por exemplo, de uma religião. Só que dentro de você vai ter esse impulso, esse desejo que vai começar a ser quebrado. Por exemplo, eu não quero fazer parte dessa religião, eu não quero fazer parte desse círculo familiar, eu não quero fazer parte, eu não quero estudar o que meus pais querem que eu estude, ou eu quero seguir uma carreira diferente da dos meus pais. Então, essa repressão, você não pode, você tem que seguir esse caminho, vai fazendo você reprimir o seu desejo. Esse desejo reprimido, que vem da sua essência, do seu inato, vai causando um vazio existencial. Você vai perdendo o impulso para realizar os seus desejos inconscientes, né? O que seria natural da sua pessoa, independente de família, porque cada um nasce dentro, sim, de um ambiente familiar, de um ambiente social, porém, cada um tem uma personalidade própria, inata, algo inato, algo que já vem com você. E por vezes, essa sua essência pode ser diferente dos seus cuidadores, do ambiente familiar, do ambiente, como que eu posso falar assim, social. E isso vai acabar te causando um desgaste. Se você não lutar contra isso e se impor, você vai acabar em depressão. Por quê? Você vai tentar sempre agradar o outro. Quando você agrada o outro, você desagrada você. E conforme você desagrada você, você vai reprimindo desejos, vontades, enfim, você vai se perdendo de você mesmo. E nada mais a depressão nesse âmbito, não neuroquímico, mas no âmbito da psique, dos registros arcaicos, nada mais é do que um vazio existencial, que não foi preenchido pelo seu verdadeiro ser, pelo seu verdadeiro eu, pela sua verdadeira essência. Como você pode se curar disso? Primeiro, buscando uma terapia. Passe também com um psiquiatra, porque o psiquiatra vai diagnosticar ou determinar se você precisa de um psicofármaco, de algo que regule os seus neurotransmissores, que pode ser falta de lítio ou a falta de comunicação saudável dos neurotransmissores, falta essa comunicação, falta alguns hormônios ali, falta essa comunicação entre as sinapses neurais. E isso pode te causar uma depressão. Então, o psiquiatra ele vai fazer essa avaliação se você precisa de um psicofármaco para regular esses neurotransmissores. Entretanto, em conjunto com o psiquiatra, é importante você fazer uma psicoterapia, seja a psicoterapia, que é com um psicólogo, ou mesmo uma terapia com um psicanalista, porque o psicanalista ele vai avaliar os seus registros arcaicos, o que aconteceu lá na sua infância, que fez você perder os seus desejos, você ir retirando esse impulso da vida, essa pulsão de buscar o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro desejo, que pode ser por vezes diferente dos seus pais. Assim, talvez para não desagradar seus pais, você foi na sua infância retirando as suas vontades, os seus desejos para agradar seu pai e sua mãe. E isso está reverberando nos dias de hoje. Só que você tem que entender que hoje você é um adulto funcional, hoje você tem as suas próprias escolhas. Então, será que já não chegou a hora de você parar de tentar agradar terceiros, de você tentar agradar seu pai e sua mãe, ou sua família, ou o núcleo religioso, e buscar a si mesmo em verdadeira essência? Às vezes falta isso, você reconhecer em você mesmo os seus verdadeiros desejos, a sua verdadeira vocação, o que você veio em essência para cumprir. Qual é a sua missão de vida que tem dentro de você, que pulsa dentro de você? Porque quando você perde isso, você acaba entrando, sim, tendo ansiedade, desenvolvendo ansiedade, depressão e outros transtornos, crise de pânico, pode desenvolver, sim, o transtorno de estresse pós-traumático também, às vezes
por ser muito reprimido, você pode desenvolver alguns traumas, né? Ou então o transtorno do estresse pós-traumático também. Então você vai se perdendo de você. Tem um livro muito interessante que seria legal de vocês lerem, buscarem também, que é de um psicólogo que ele passou por um período ali do Holocausto. O livro chama Em Busca do Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Ele fala o que ele passou ali no Holocausto, tá? E assim, ele traz, depois ele desenvolveu a logoterapia, que é encontrar o sentido da vida, né, buscar o seu sentido, buscar o que te dá prazer, buscar a tua verdadeira essência, a realização da tua verdadeira essência, dos seus desejos, dos desejos do seu inconsciente. E quando você busca isso, você acaba encontrando uma cura, um sentido para a vida, né? O livro dele chama Em Busca do Sentido da Vida. Então, é interessante você ler e adquirir conhecimento e buscar tanto a terapia, com um psiquiatra, para que ele te passe um psicofármaco, quanto uma psicoterapia, que é com psicólogo, ou uma psicanálise, para que você entenda o que aconteceu lá na sua infância e você possa ressignificar esses conteúdos dentro de você, ter mais autoconsciência, para que você comece a se preencher. Se preenchendo, você começa a diminuir esses transtornos, né, da neurose, que é a depressão, a ansiedade. Você vai ver que você vai desenvolver mais felicidade, vai ter mais prazer pela vida, mais alegria pelo sentido da vida, por viver mesmo, e não vai viver mais baseado no que o outro quer de você, no que o outro pensa de você. Você vai desenvolver essa autoconsciência, o que eu preciso para me preencher, para buscar a minha felicidade. Será que eu já não me abandonei muito para viver a vida do outro? Será que esse não é o momento de viver a minha vida? Então, assim, por isso que é importante você buscar uma terapia sempre, tá? E fazer essa autoavaliação, essa autoanálise. Porque a depressão, sim, pode ter pode vir da neuroquímica, né, da disfunção neuroquímica, da falta de comunicação entre os neurotransmissores, mas também pode vir da sua infância, das repressões, dos registros recalcados que se encontram presentes no seu inconsciente, que não encontraram uma forma ainda de serem processados. Então, durante a psicanálise, você consegue buscar esses registros e trazer e conseguir se entender o que aconteceu lá comigo na infância ou durante a adolescência, ou o que aconteceu comigo que eu estou trazendo para a minha vida hoje em dia e estou me permitindo ficar em depressão, ficar triste, ficar angustiado, ter essa sensação de incapacidade. Então, busque por uma terapia e busque fazer essa reflexão e leia esse livro, que é muito legal, você vai gostar bastante, tá bom? Por hoje é isso, falar um pouquinho da depressão. É claro que o assunto é muito mais complexo que isso, mas aqui é para trazer um pouco de conhecimento para vocês. Talvez uma reflexão que abra uma chave dentro da sua mente e faça você se questionar, olhar mais para você. Será que eu não estou me deixando até agora pelo outro? Será que agora não é hora de eu olhar para mim e buscar a minha realização profissional, pessoal, o meu verdadeiro eu, a minha verdadeira essência, o que é que eu realmente gosto, o que é que realmente eu vim para fazer? E você vai ver que você vai se melhorando, a alegria vai voltando a fluir, você vai voltando a ter desejos pela vida, a ter desejos materiais, a ter desejos de realizações profissional, material, viagem, você vai ver que vai voltando a surgir, porque no estado depressivo você só vai cada vez mais se perdendo a si mesmo, perdendo a alegria, perdendo a vontade de viver, perdendo os seus desejos, né? E aí você fazendo essa reflexão, com essa pequena dica, talvez você comece a perceber, caramba, é verdade, algo fez sentido aqui. Realmente, eu estou me perdendo de mim mesmo, de mim mesma. Como eu me busco, como eu me encontro, qual é o meu verdadeiro desejo, o que eu nasci para fazer, o que eu tinha vontade ali na infância que já pulsava dentro de mim, que eu perdi, que eu deixei por causa de outros. Você vai encontrar essas respostas dentro de você, porque o inconsciente sempre traz as respostas. As respostas sempre estão no inconsciente. Então, faça isso por você.
né? Para ter mais alegria. E se você não consegue fazer essa autorreflexão ainda e está se sentindo meio triste, meio para baixo, coloque uma música alegre, animada, uma música que eleve a sua vibração, dance, cante, se divirta por você. Não dá ali para fazer, talvez você não esteja em um ambiente adequado, porque talvez sua família te julgue. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, coloque fone de ouvido e dance, olhe para você e sinta amor por você mesmo. Comece a fazer isso por você, olhar para você no espelho e falar: você é merecedor da vida, eu sou uma pessoa merecedora da vida, eu mereço alegria, eu mereço felicidade, eu mereço voltar a sentir vontade de viver, a realizar meus desejos, a me encontrar verdadeiramente, a encontrar a minha verdadeira felicidade. E aos poucos você vai deixando esse laço tóxico com o outro, que talvez seja isso que esteja deixando você tão para baixo e te levando a certos transtornos, como ansiedade, depressão, crises de pânico, né? Entre outros agravantes ali, tá? Então, por hoje é isso. Gostou? Curta, comente, compartilhe. Deixe sua história aqui, se você quiser, na descrição do vídeo, no e-mail que está na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus.